It's been said that Bigfoot exhibits nocturnal behavior, perhaps to hunt or to avoid detection. But the Cloak of Darkness couldn't hide the creature in the stunning footage you're about to see. Testemunhe anos de evidências incontestáveis e uma coleção impressionante de vídeos arrepiantes que desafiam a lógica. Se há algo que essas imagens revelam sem sombra de dúvida, é que não estamos sozinhos neste mundo. E se você ainda duvida, prepare-se. Criaturas bizarras foram capturadas em vídeo nos momentos mais inesperados, deixando o planeta inteiro em choque. O desconhecido está mais perto do que imaginamos e pode estar observando agora mesmo. No porão de uma velha casa abandonada no Arizona, algo realmente bizarro foi encontrado. Tudo começou quando um grupo de amigos ouviu um barulho estranho vindo do andar de baixo. Curiosos e um pouco apreensivos, desceram para investigar. O que encontraram os deixou em choque absoluto. Dentro de uma pequena gaiola, uma criatura indescritível estava presa, sem pelos, com a pele coberta por um padrão escuro semelhante a teias. Ela lembrava um chupa-cabra, mas quem a colocou ali? E mais intrigante ainda, quem conseguiu capturá-la? O dono da casa, surpreso com a descoberta, afirmou não saber nada sobre aquilo e decidiu entregar o ser misterioso às autoridades. Mas será que essa era a decisão certa? Ou ele acabou liberando algo que deveria permanecer oculto? Você já ouviu falar dos experimentos de mutação genética conduzidos na Coreia nos anos 70? Pois bem, parece que um deles ainda está entre nós. Um cientista teria criado uma criatura enigmática em seu laboratório e a mantinha em uma sala especial, reforçada para evitar qualquer tentativa de fuga. O mais surpreendente, o ser lembrava o lendário Pé Grande, mas com um toque ainda mais surreal. E o detalhe mais perturbador, ele obedecia comandos do cientista, como se estivesse sob controle. Mas será que estava mesmo? Ou apenas esperando o momento certo para agir? Um vídeo de origem desconhecida surgiu na internet, mostrando algo extremamente perturbador. Um alienígena cinza preso a uma cadeira em um quarto mal iluminado. Seus grandes olhos escuros, geralmente frios e inexpressivos, refletiam medo e confusão. Ele se debatia contra as amarras, sua voz emitia um som estranho e sobrenatural, carregado de pânico. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o vídeo simplesmente se encerra, sem explicação, sem desfecho. O que aconteceu depois? Quem o capturou? E o mais importante, ele ainda está vivo? Quando falamos da Amazônia, pensamos em sua imensa biodiversidade, mas o que ninguém comenta é a possibilidade de algo muito mais lendário estar escondido entre as árvores. Em 2021, uma moradora local filmava a paisagem exuberante quando notou algo se movendo à distância. Ela focou a câmera e, para sua surpresa, avistou uma figura enorme e peluda caminhando lentamente pela floresta. O tamanho imponente e a forma distinta deixaram claro que não era um animal comum. Poderia ser o próprio Pé Grande. Se sim, quantos mais estariam à espreita, observando do meio da selva? Esses relatos são apenas a ponta do iceberg. O que mais pode estar oculto por trás do véu da realidade? Criaturas desconhecidas, experimentos secretos e seres interdimensionais. Será que estamos prontos para encarar a verdade? Montana é famosa por suas paisagens selvagens e intocadas, mas também por algo muito mais misterioso. Um homem dirigia pelos arredores do estado quando decidiu parar para fumar um cigarro à beira da estrada. Foi então que ouviu um zumbido estranho vindo da floresta. Curioso, ele se aventurou entre as árvores. E foi quando o terror começou. Uma figura magra e ágil surgiu do nada, movendo-se de forma assustadoramente rápida. Seu instinto gritava, fugir! Mas antes que pudesse reagir, a criatura começou a se aproximar, como se estivesse caçando-o. O medo tomou conta. Ele correu desesperadamente de volta para o carro e conseguiu arrancar no último segundo. O que quer que fosse aquilo, não era humano. O episódio o deixou com uma única dúvida. E o que mais pode estar espreitando nas florestas de Montana? Na calada da noite, em algum lugar da Flórida, um homem ouviu um som estranho e metálico ecoando em seu quintal. Intrigado, pegou uma lanterna e foi investigar.
Ao espiar por trás da grade, seu coração quase parou. Uma criatura assustadora rastejava lentamente em sua direção. Seus olhos brilhavam na escuridão e sua silhueta tinha uma forma perturbadoramente não humana. Sentindo um arrepio subir pela espinha, ele pegou o celular e começou a gravar. Isso não parece certo. Oh, meu Deus! Sussurrou enquanto a coisa continuava se aproximando. Em pânico, correu para dentro de casa e observou pela janela. Para seu alívio, a criatura desapareceu na noite, mas a pergunta continua: o que era aquilo? Uma gravação impressionante surgiu, mostrando 2 cirurgiões em Toronto examinando algo que desafia a lógica. Na maca, um corpo humanoide, com olhos anormalmente grandes e características que simplesmente não pertencem a este mundo. O silêncio na sala era ensurdecedor. O que estavam vendo não poderia ser explicado dentro dos limites da ciência comum. Os detalhes do exame foram mantidos em segredo, mas uma coisa ficou clara: esse ser não era humano. Se isso for real, o que mais está sendo ocultado de nós? Morar no meio da floresta pode parecer um sonho, mas para Josh, virou um pesadelo vivo. Certa manhã, ao sair para uma caminhada, algo chamou sua atenção. No topo de seu telhado, uma criatura bizarra o observava. Seu corpo era humanoide, mas o mais assustador, tinha asas, como as de um dragão. Antes que pudesse reagir, a coisa decolou em um voo sobrenatural. Pensou que fosse alucinação, mas em pouco tempo, outros exploradores começaram a relatar avistamentos semelhantes. Criaturas aladas, descansando nos galhos das árvores, observando, esperando. As autoridades ainda não tomaram nenhuma providência, mas fica a pergunta: e se essa presença for apenas o começo de algo muito maior? Nas profundezas das florestas geladas do Himalaia, um grupo de marceneiros saiu para coletar madeira, mas o que encontraram foi algo colossal. Árvores enormes estavam derrubadas, seus troncos e galhos espalhados como se um furacão tivesse passado por ali. Seguindo o rastro de destruição, os homens se depararam com uma visão aterrorizante. Uma criatura gigantesca, semelhante ao lendário Pé Grande, caminhava furiosa pela mata, arrancando árvores como se fossem gravetos. O medo tomou conta. Sem hesitar, fugiram e alertaram as autoridades. A equipe de resgate não perdeu tempo. Cercaram a área com sinais de alerta vermelha. Mas, desde aquele dia, nenhum outro avistamento foi registrado. O monstro desapareceu tão repentinamente quanto surgiu, mas será que ainda está lá, escondido entre as sombras da floresta? Imagine sair para a varanda e encontrar um visitante de outro mundo esperando por você. Para um homem no Texas, isso não foi ficção, foi real. Testemunhas viram ele conversando animadamente com um ser de pele prateada e olhos brilhantes, como se fossem velhos conhecidos. O mais surpreendente, o alienígena parecia entender cada palavra, respondendo com sons melódicos e gestos fluidos. Os céticos tentaram desacreditar o vídeo, alegando ser uma farsa, mas rumores surgiram de que sua origem pode estar ligada a um experimento secreto na Rússia. Seria essa a prova de um contato pacífico com extraterrestres, ou algo muito mais misterioso? Em 2019, uma família visitava a antiga casa abandonada da avó quando fez uma descoberta perturbadora. Enquanto exploravam o local, o marido subiu ao sótão para verificar algumas caixas velhas. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. Sua esposa, já desconfortável, gritou para que ele descesse imediatamente, e foi aí que tudo aconteceu. Enquanto corria pela escada, a câmera capturou, por fração de segundo, algo que ninguém jamais poderia esquecer: uma figura humanoide, sem pelos, espreitando da escuridão do sótão. O casal entrou em pânico e trancou a porta. O que quer que fosse aquilo, não estava sozinho naquela casa. Em uma noite tranquila, um morador de Amsterdã decidiu dar um passeio, registrando a paisagem pacífica ao seu redor, mas sua câmera acabou capturando algo que jamais poderia ser explicado. Na calçada, uma figura estranha descansava imóvel. Seu corpo não se assemelhava a nenhum animal conhecido e seus movimentos eram desconcertantes. Os espectadores do vídeo ficaram perplexos. Seria um truque da luz, um animal mutante, ou uma criatura de outro mundo, escondida à vista de todos? As profundezas da floresta amazônica escondem segredos que poucos ousam explorar.
Um morador local saiu para uma caminhada quando avistou algo que o fez congelar de medo. Escondendo-se atrás de uma árvore, pegou o celular e começou a gravar. E o que capturou foi simplesmente assustador. Uma figura humanoide deslizava entre as árvores, seus membros longos e olhos brilhantes refletindo a pouca luz. Seu andar era antinatural, quase como se não pertencesse a este mundo. Mas o pior ainda estava por vir. O homem não percebeu que a criatura já havia notado sua presença. Quando finalmente se deu conta, o pânico tomou conta dele. Correu desesperado e, por sorte, conseguiu escapar. Mas as imagens que registrou permanecem como uma das provas mais impressionantes da possível presença alienígena na Amazônia. Ninguém sabe exatamente de onde veio, ninguém sabe quem filmou, mas o que está nesse vídeo é real demais para ser ignorado. Dentro de um laboratório secreto, seres extraterrestres estavam confinados em caixas de vidro especiais, conectados a fios e monitores que registravam cada detalhe de suas condições. Os militares supervisionavam tudo de perto, enquanto os cientistas realizavam estudos silenciosos sobre as estranhas criaturas. Essa filmagem vazada deixou mais perguntas do que respostas. Seria essa a prova de que o governo esconde alienígenas de nós? Ou pior, será que estamos prestes a descobrir algo que jamais deveríamos saber? Depois de ver essas imagens, a pergunta que fica é: o que mais pode estar lá fora, esperando para ser descoberto? Se essas criaturas já foram flagradas, quantas outras ainda estão à espreita nas sombras? Se você quer mais mistérios como esse, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no fim das contas, a verdade pode estar bem diante dos nossos olhos, só esperando para ser revelada. Até o próximo enigma!